Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festas, ou por causa das luas novas e dos sábados. Versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo está dizendo aos nossos irmãos de Colossos que nós tínhamos uma cédula de dívida espiritual, um documento de dívida espiritual com Deus, por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas esse documento de dívida espiritual, essa cédula de dívida espiritual que nós tínhamos com Deus, e que são os registros de nossos pecados e transgressões, foi quitado, foi pago através da morte expiatória e ressurreição de Jesus, o Cristo, na cruz. O versículo 15 descreve ou fala dessa vitória maravilhosa de Jesus, o Cristo, sobre as forças espirituais da maldade que tinham poder sobre o homem. Porém, com a morte expiatória de Jesus, o Cristo, na cruz e sua ressurreição, venceu essas forças espirituais da maldade, expondo-as publicamente. Já no versículo 16, o apóstolo Paulo fala da lei cerimonial, que consistia de ordenanças e apontava, era sombra, figura, tipo de Jesus, o Cristo. Essa lei cerimonial que foi cravada na cruz e que era figura, tipo, representação de Jesus o Cristo, falava da lua nova, Rosh Kodesh em hebraico, que marcava o início do mês e era celebrada, festejada com rituais e ofertas especiais. A lei cerimonial que foi cravada na cruz e que era sombra, tipo, figura de Jesus o Cristo, falava das ofertas de manjares em hebraico minrá. Eram ofertas de grãos. Eles ofereciam grãos, azeite, incenso, farinha, vinho, etc. A lei cerimonial que foi cravada na cruz falava dos 7 sábados cerimoniais, que muitos confundem absurdamente com o sábado semanal. Leiam lá em Levíticos capítulo 23. Esses 7 sábados cerimoniais eram realmente tipológicos. Somente esses 7 sábados cerimoniais eram tipológicos. Esses 7 sábados semanais tipológicos eram festas sagradas, ou dia de descanso, ou feriado nacional, que caíam em dias diferentes da semana e não tinham nada a ver com o sábado semanal que Deus abençoou e santificou lá no Éden, antes da queda do homem. Meus queridos irmãos e amigos, quais eram esses 7 sábados cerimoniais que foram cravados na cruz, que deixaram de existir com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz? Páscoa, em hebraico Pessa, festa dos pães ázimos, Matzah,
festa das primícias, Hag Habikurim, festa de Pentecostes, Shavuot, festa das trombetas, Rosh Hosaná, ou Yom Teruah, festa dos tabernáculos, Sukkot, dia da expiação, Yom Kippur. A lei cerimonial que foi cravada na cruz disciplinava também todos os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e posteriormente no templo, que deixaram de existir com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, porque eram sombra, figura, tipo de Jesus o Cristo. Agora, aqui no capítulo 2, versículo 16, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, prestem atenção. Aqui no capítulo 2, versículo 16, da carta de Paulo aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala, ninguém vos julgue pelo comer, beber, dia de festas, ou luas novas, ou sábados, é que aqueles que iam se convertendo ao cristianismo, deixavam essas práticas, porque foram todas cravadas na cruz, deixaram de existir com a morte expiatória na cruz. E então, os cristãos, esses que iam se convertendo, eram julgados pelos judeus que não se converteram e continuavam nessas mesmas práticas que foram cravadas na cruz. Meus queridos irmãos, não confundem a palavra de Deus. Eu acredito sinceramente que todos entenderam. Fiquem com Deus, um grande abraço.